Salomão, dos reis de Israel, no tempo de abundância, de esplendor da nação, diz que ele tinha 12 governadores. E eu estou seguro que os irmãos têm que ter lido ali no livro de 1 dos Reis, quando fala que Salomão colocou para governar toda a nação de Israel a 12 governadores. Amém? Pode ser aleluia? Veja 1 de Reis, capítulo 4, no verso 7, nos diz que tinha Salomão 12 governadores sobre todo Israel, ou sobre toda a nação, os quais mantinham o rei e a sua casa, e cada um deles estava obrigado a trazer abastecimento à casa e ao palácio do rei por um mês. Diz isso em sua Bíblia? Ok. Também fala a situação de como estava o povo. No verso 20 diz que o povo eram muitos, como a areia que está junto ao mar, e a multidão estava comendo, fale comendo, bebendo e alegrando-se. Ok, como estava a nação? Vamos fazer isto de uma aula, vamos fazer didático, que seja uma pregação. Ok? Como estava a nação? Uau! Não há muito desse gênero aqui. Fale, Deus quer que eu esteja em sua casa, comendo, bebendo e alegrando-me. Ok. Parece que, eu não sei se é o calor, mas aqui esse pessoal parece que não gosta muito de vinho. Porque para mim a alegria de comer, beber e alegria fala de vinho. Vinho de cima. Amém? Eu tenho visto Deus trazer vinho a multidões, a milhares. E Deus pode hoje trazer, porque o vinho que desce do céu, que não tem álcool, é vinho puro de cima. Esse vinho não traz dissolução, traz alegria, regozijo, restauração. É o símbolo da vitória, da celebração. Aleluia! E diz que a nação experimentou estas 3 dimensões. Ela estava com alegria, ela podia comer, beber. Amém? E não era só uma parte da nação, senão que, veja isto, a importância relevante. Diz que, verso 25, diz, Judá e Israel, está falando de toda a nação, eles moravam seguros, e cada um debaixo de sua parra, de sua videira e debaixo de sua figueira, desde uma região até outra. Ok, qual é o ponto aqui? O ponto é que toda uma nação estava abençoada. Eu estou abençoado. O negócio não é que nós estemos abençoados, é que todo o povo esteja abençoado. Esse é o triunfo. Não quando o mestre sabe, senão quando os alunos sabem. Não quando você tem abundância, senão quando toda a casa tem abundância. Então o trabalho da igreja é trazer esse abençoamento, esse aperfeiçoamento, para que a bênção que está no altar esteja em todo o corpo da igreja. Amém? Agora, Salomão conseguiu fazer aquilo dentro do desenho, do projeto de Deus. Era através do estabelecimento de 12 governadores. Cada um deles representa uma unção específica de Deus. Pode dizer aleluia? Então, se nós conseguíssemos instalar dentro da igreja, distribuir essas 12 chaves, essas 12 áreas de governo, nós teríamos uma plenitude dentro da casa de Deus. Quando os apóstolos perderam um deles, eles imediatamente se preocuparam por restaurar de novo um outro apóstolo. Por quê? Porque sabiam que Jesus havia repartido uma tarefa específica para cada um deles. Hoje não vamos entrar numa profundidade de exegeses, de fazer a sincronia, mas há uma sincronia muito especial entre as 12 pedras do peitoral do sacerdote, o nome dos 12 governadores de Salomão, o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo e os 12 fundamentos das pedras que estavam na Nova Jerusalém.
E os 12 por 4 vezes têm o mesmo significado e se alinha de forma perfeita para nos dizer que o que Deus quer, não importa se são 12 ou 14, senão o que Deus quer é que estejam estabelecidas a multiforme sabedoria de Deus em unções diversas para que o povo seja abastecido de cada uma dessas essências. Ok? Temos problemas teológicos. Diz que a Bíblia que Jesus colocou a 12 apóstolos e Jesus prometeu a eles. Jesus disse a eles: cada um de vocês será rei sobre uma das tribos de Israel. Certo? 12 tribos. Agora temos um problema, porque para que alguém possa reinar dentro de uma tribo, ele devia ser daquela tribo. E nós encontramos que alguns apóstolos eram irmãos entre si. Então pertenciam à mesma tribo. E como Jesus daria uma tribo diferente a eles? São perguntas que nós temos que encontrar a resposta e estão nas escrituras. Pero o que temos que entender é que nos códigos dos nomes deles e das relações da família, havia pessoas que não eram legítimas. Quer dizer, alguns eram filhos do pai, mas não da mesma mãe. Por diversos motivos. Então cada um deles rastreava uma essência diferente de uma das tribos. Por lo tanto, a linhagem deles dava direito a usar uma das unções que se manifestavam nas tribos diversas. Estão seguindo? Ok, fazendo um resumo disto, é só para que você compreenda o fundamento de que cada um dos apóstolos representava uma das unções que estava num dos governadores de Salomão. Salomão é um anúncio. A plenitude está nos apóstolos que vêm com Jesus Cristo. Porque cada essência dessas representa um dom redentivo que está em Cristo Jesus. Pode dizer aleluia? Ok, faz alguns meses nós estivemos aqui. E nós levamos esta revelação e visão ao longo de todo o Brasil. Hoje nós estamos culminando essa etapa. Nós estivemos em 36 cidades. 12 regiões proféticas. Falamos das 12 tribos de Israel e de como confrontar a 12 tronos amaldiçoados que pelejam contra a realidade espiritual da igreja. Agora nós temos aqui a 12 governadores que cada um deles durante um mês, ou seja, um tempo determinado, talvez de 30 dias, ele cuidava de que não faltasse essa essência na casa de Deus. E se cada um deles fazia aquilo, toda a nação estava em prosperidade. Dá para entender isso? Você pode assimilar isso? Então, o que nós estamos falando é de uma verdadeira restauração de reis na terra. O reinado, a restauração sacerdotal já aconteceu faz muito tempo. Deus restituiu os ministérios, restituiu o chamado, e hoje estamos nessa plenitude. Mas todavia a igreja não entrou na fase de reinado. Porque precisamos entrar num nível maior de governo e de autoridade. O nome destes homens nos começam a despontar um pouco da essência de cada uma dessas chaves. Por exemplo, diz, e tinha Salomão 12 governadores, e o nome deles era filho de Ur. Fale, Ben-Ur, filho de Ur. O que significa isso? Significa filho da paz, filho da pureza, da brancura ou da liberdade. Fala para o seu irmão, há 12 chaves proféticas. E Deus, a primeira chave do chaveiro é a chave de Ben-Ur. Que significa essa chave? Isto é só uma figura. Pero a chave é uma essência para trazer a liberdade na igreja. Não vai funcionar nada se todavia não tiramos a âncora, né? Se não tiramos a âncora, se não tiramos as pessoas do cativério. Por isso, quando Jesus se manifesta, o primeiro que ele diz, eu vim para trazer... Não, primeira mensagem de Jesus, Lucas 4. Eu vim para pregar liberdade.
Libertar os cativos. Porque se você está prisioneiro, não poderá conquistar nada, não poderá governar. Então a primeira chave é a chave da libertação. Toque no seu irmão e diga: você está predestinado a ser livre em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a primeira coisa, porque Deus só faz investimento em seu próprio horto, em seu próprio videira. E para isso você tem que estar seguro de que todas as áreas da sua vida estão nas mãos deles. Há uma diferença. Jesus veio trazer, libertar os cativos e pregoar liberdade aos que estão nas cárceis. Não sei bem em português a cita bíblica, mas fala de duas coisas bem diferentes. Fala de que a libertação, ela tira primeiro da cárcel, da prisão, né? A prisão de barrote, o espaço que está restringido, Deus te tira, quebra, destrói os cerrojos de bronze e permite que você saia fora. O problema é que isso não é liberdade. É isso tirar você do estreito da prisão. Mas há pessoas que saíram dessa prisão, já não estão na prostituição, já não estão no álcool, na droga e um monte de coisas que nós temos como os principais pecados. Mas todavia estão no cativeiro, porque a nação eles trabalhavam, mas estavam num perímetro que pertencia ao governo de outro rei. Está acordando aí? Fale para o seu irmão: você precisa sair da prisão e da zona de cativeiro. Aleluia. Essa é a primeira chave, a chave da libertação. Eu não vou profundizar muito aqui, porque eu quero alcançar as outras chaves, porque eu creio que a nação brasileira é uma nação que entende de liberdade. Amém? Vocês entendem de liberdade? Eu dou fé disso, eu creio que sim. Mas nos fala de uma segunda chave. A chave diz que tinha a outro filho, e o nome dele era Ben-Decar. Ben-Decar, de que nos fala? Nos fala que uma vez que você é liberto, você tem que alcançar, fala do filho da força. A força, diga força da primogenitura. Uau! Filho da minha força. O que é isto? Eu chamo isto de princípio biótico. Como que é princípio biótico? Muito simples. Há uma lei que está nas escrituras, de uma forma muito simples. Cada semente se multiplicará de acordo à sua espécie. Isso é princípio biótico. Não pode sair uma coisa estranha. Você planta laranja, é laranja. Quantas laranjais você dá melancia? Nenhum. Esse é um princípio inalterável. Agora a Bíblia aqui, quando fala de Ben-Decar, está dizendo: este é o filho primogênito, que tem a minha genética. Nele eu depositei a dupla da minha força, da minha honra, da minha fertilidade, da minha genética, de meu DNA. Isto é a chave de Ben-Decar. Para que entendamos isto. Eles estão acordados, né? Posso ir dando, soltando. Vai lá, vamos lá. Ok. Adão foi o primeiro filho de Deus, certo? Errado. Não. O primeiro filho de Deus se chamou Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Deus criou, formou, colocou hálito, tudo o que você quer em Adão, pero o primeiro que foi seu filho, sua primeira semente, o primeiro Ben-Decar de Deus foi Jesus. Nele ele depositou todo o peso de sua glória, de sua força, de sua vida, de sua essência, para que ele não ficasse sozinho, sino que multiplicasse sua espécie. Aleluia, eu não sei se você está entendendo isto. Fala para mim, irmão, fala teu nome, como é teu nome? Gustavo, te sacode aí, irmão.
Sabe do que está falando isso, irmã? Oh, só contigo, você não escute. Aqui, Gustavo. Sabe o que está falando isso? Que se você é primogênito, todo o potencial, todo o potencial do seu pai está em você. Toda a plenitude, toda a essência que estava nele está em você. Isso significa que você pode dar o comando para formar uma nova raça, uma nova família, que não estará ali, não estará, estará em tua linhagem, em tua semente. Jesus é o primogênito. Para ser o primogênito significa que ele é o primeiro, pero detrás dele vem muito. Por isso ele é pai, pero também é nosso irmão, porque ele é o primeiro, pero fez milhões de filhos ao longo da humanidade. Aleluia! A chave de bendecar é a chave que te diz toda a glória que estava em Jesus Cristo, toda a genética nova, esse corpo de glória que estava nele, está em nós. Aleluia! Te abre o entendimento. Qual é teu sobrenome? Qual é teu sobrenome? Não, teu sobrenome. Jesus. Esse é o conceito da primogenitura, da chave de bendecar. Nos ingressou uma nova espécie, uma nova força genética em nós. Aleluia! Primogênito, a primeira genética pura do céu entre os homens somos nós. Não sou Rebólio, está errado isso. Nem Nunes, nem Martínez, nem Vieira, nem não sei que outro sobrenome. Nós somos uma nova espécie sobre a terra, os filhos de Deus, feito carne, aleluia! Diga, eu pego essa chave. A minha chave da primogenitura. A chave da força genética. Eu não sei porque os crentes todavia seguem lutando. As pessoas dizem, não, pero é que eu ando, este corpo de pecado. Que corpo de pecado? O corpo de pecado foi cravado na cruz do Calvário. Aleluia! Romanos nos fala e diz que ele destruiu o corpo de pecado em nós. Hoje em dia temos uma nova semente, uma nova genética, uma nova força genética. A chave de bendecar é a unção, aleluia, da força, do vigor, da nova genética de Cristo em nós. Aleluia. Terceira chave, Beneset. Como eu gosto desta chave. O filho de Zet. Está falando de o filho da misericórdia. Fala para o seu irmão, pega a chave da misericórdia. O apóstolo vinha falando agora no caminho. Ele dizia uma grande sequia aqui na região. E no momento, e sai a nossa justiça. Bom, quanto pecado deve haver aqui? Com que legalidade vamos orar nós? Se todo dia sai oferta, todo dia, se nós, a sequia é juízo. Se chove, os bruxos levam o crédito. Então, você que, pero ao mesmo tempo as pessoas estão em necessidade. Como oraremos? Na justiça? No dom que nós temos? Só uma chave, a misericórdia. Há um momento que tua justiça, você é primogênito, vou ficar contigo aqui. Há um momento que toda a tua justiça e tua retidão é só trapo de imundícia. Quem se justificará diante de Deus? Olha aqui, os fariseus estavam bem ungidinhos, bem lindos. Sabiam altas orações. E havia um homem que não via. E todos eles viam bem. Mas havia um cego no caminho. E quando Jesus vem próximo dele, ele começa a gritar, fazer barulho e escândalo. Era cego, mas não era mudo. E era cego, mas via mais que todos os sacerdotes. Ele disse, filho de David, tenha misericórdia de mim. Filho de David, tenha misericórdia de mim. O que ele estava vendo?
Ele estava dizendo, uau, houveram muitos reis em Israel, pero David era o único rei que reinou no trono de misericórdia. Por quê? Porque David foi o único que chamou. A ver qual é a linhagem que está destituída. Qual é o problema? Venha cá, Mefibosete, sente-se na cadeira de príncipe. Sente-se em minha mesa, porque eu farei misericórdia com a casa do teu pai. David era o rei da misericórdia. Aquele homem olhou e disse, eu estou cego, com que vou dizer? Os fariseus diriam, como vai ver ele? Talvez pecou ele, talvez pecou seus pais, talvez pecou seus avós, 100 gerações atrás. E ele sabia que não tinha justificativa. Eu não quero saber se eu pequei, eu não quero saber se meus pais pecaram, só basta a misericórdia. A misericórdia pode triunfar sobre o juízo, a misericórdia pode triunfar sobre a justiça. É a hora de nós trazer essa chave para o Brasil. Basta de tanta ironia religiosa, nós precisamos que o favor, a graça, sabe o que é misericórdia? A graça imerecida. Se você merece, se chama justiça. Se você não merece, então como se chama? Aleluia, diga, eu preciso dessa misericórdia. Olha, irmãos, me perdoe. Chega um momento que a gente já nos encontra e diz, sabe o que? Já basta. Já basta. Stop. Não mais. Já não quero saber se foi o pecado. Senhor, hoje em dia, tu renovas tua misericórdia. E ainda na noite, tua fidelidade sobre essa misericórdia estará em pé. Sabe de algo? Chega um momento que você tem que falar para Satanás, falar para os espíritos imundos, dizer, olha, espírito de acusação, espírito de juízo, quero dizer, talvez até você tenha razão. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu estou debaixo da misericórdia, porque a misericórdia para homem, não há misericórdia para anjo, não há misericórdia para principado, a misericórdia é um dom redentivo para a humanidade, está basado na inocência de Cristo, de Jesus Cristo, aleluia. Coloca a mão no seu ombro do seu irmão e diga, você pode obter muito mais pela misericórdia que pela sua força. Eu sei o código que eu estou te dando. Não creia na sua força. Não creia na sua força. Ela engana, irmãos. Apoie-se na prudência da misericórdia, na sabedoria da misericórdia. Não tem palavra, não tem argumento. Parece que não há sabedoria nela nem entendimento. Mas ela abre as portas do favor de Deus. Ela abre a porta dos céus. Aleluia. Deus olhou uma mulher. Era pecadora sim, teria que ter pecado em algo. Pero Deus, quando vieram os anjos e chegaram ali e disseram, salve, oh Maria, tu és muito favorecida. A misericórdia de Deus te favorece, aleluia. E os anjos olharam e disseram, uau, favorecida entre todas as mulheres. Diga, eu estou debaixo da misericórdia. Minha casa estará debaixo do favor do Senhor Altíssimo. Fale, irmão, fale didático. Entre por os ouvidos e por sua palavra decretada. Fale a seu próprio espírito. Eu estou debaixo do favor do Altíssimo. Quarta chave. Ben Abinadab. Significa o filho da promessa. Fazendo muito simples. Veja aqui. Por isso você não pode se confiar na sua justiça. O que aconteceu com o primogênito de Abraão? Rápido, rápido, olha que me responda. O que aconteceu com o primogênito de Abraão? Não foi sacrificado. Outro. Rápido, rápido. O primogênito de Abraão, irmãos. Como? O Senhor pediu ele sacrifício. Mandou ele embora. O primogênito de Abraão é o filho de escrava. Ok? O primogênito de Abraão é Ismael.
certo? Politicamente, legalmente, talvez lhe correspondesse a o governo, o reinado. Pero não heredou. Por que não heredou ele? E sim o segundo filho, que é o primeiro de Sara, pero não o primeiro de Abraão. Por que heredou? Por quê? Agora você está pensando. Porque ele era o filho da promessa. Quando Deus te fala desta chave, Ele está te dizendo, você é um filho. Mas você não é um qualquer filho. Você é um filho da promessa. Qual é o código aqui? Que você é o filho que herda as bênçãos de Deus. Só com esta, prepara a mala, vou embora. Porque só com isso está feito esta noite, irmãos. Só que se nós entendêssemos o que significa ser filho da promessa, significa que você herda tudo o que estava nele, tudo o que continha nele. Diz que o pai não se reservou nada, porque o pai disse, toda a sua glória ele verteu sobre o seu filho. E seu filho disse, toda a glória que você me deu, eu vos entrego a eles. Isso é muita herança. Isso é muita herança. Tem tudo que nós precisamos. Cambio genético, cambio de mente, cambio de cultura, cambio nas áreas emocionais, sentimentais, econômicas, financeiras, de saúde, em todas as áreas. Você pode pegar uma das promessas. Olha, irmão, você não tem que colocar um gorrinho, kippah. Não tem que deixar a barba. Você já foi mudado pelo Espírito do Santo. Você é filho legítimo da promessa, pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe Israel e cada israelita. Eu nem vou procurar se eu tenho ou não. Eu já estou na bênção de Abraão. A mesma bênção que era para esse povo abençoado é nossa bênção. Porque nós somos legitimamente filhos da promessa. Toque no seu irmão e diga, os filhos da promessa são os que herdam dupla honra. Aleluia! Essa chave é poderosa para abrir portas. É poderosa para abrir portas. Quinta chave, Bana. Significa o filho da aflição. Aleluia! Quantos querem a chave dos filhos da aflição? Levante a mão. Melhor era a outra, né? Melhor era da prosperidade, da vitória. Ninguém quer a chave dos filhos da aflição. Alguém quer essa chave? Quem? Vamos lá, tá pensando. Quem me acudirá? Eu tenho que dar essa chave para alguém. Quem quer ficar com a chave dos filhos da aflição? Haverá algum valente entre nós? O voluntário dê um passo para frente. Leva a chave. O que faço, P? A chave dos filhos da aflição. Eu não estou falando da aflição. Aí é o código. É o filho da aflição. O que significa? Que você não tem que sofrer. Você não tem que passar por a dor, por o cativeiro. Porque o seu pai, ele já foi aflito em seu lugar. Esta chave é a única que nos livra do sofrimento, da dor própria. Sem esta chave, você vai sofrer, porque você tem que levar sobre você o peso de suas próprias cargas. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele foi rejeitado, magoado, golpeado, pero Ele como cordeiro foi ao matadouro, sem falar. Cada vez que tiravam a barba dele, que golpeavam no seu rosto, cada vez que davam um latigaço, um golpe nele, cada vez que ele tinha um sofrimento, ele podia falar e o diabo dizia, ele vai gritar, ele vai falar, ele vai fazer algo. Jesus quieto. Não podia emitir palavras, não podia falar nenhum juízo, não podia se defender, não podia deter a situação,
Porque cada vez que ele levava um sofrimento, ele ia pensando: meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. E depois da cruz ele diz: consumado é. Pero depois que ele consuma a sua obra, então ele fala, e a primeira coisa que ele fala é: toda a potestade me foi entregada nos céus e na terra. Agora todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão cansados, ele pode dizer: venham a mim, tragam o sofrimento, tragam a dor, tragam a mágoa, a tristeza, a rejeição. Eu suportei todo o seu peso na cruz, para que vocês não tenham que carregar isso sobre seus lombos. Eu tenho paz, eu tenho descanso, eu tenho isso, não andou com o mundo da barata, eu paguei ela sobre meu próprio corpo. Vocês são meus filhos, vocês são os filhos de Baná, os filhos da aflição, daquele que foi aflito em seu lugar em substituição. Aleluia! Nos primeiros anos de ministério, passei muitas coisas. Minha infância não foi fácil. Quando eu entrei no Senhor, tampouco foi fácil os primeiros anos. Foram anos de batalha difíceis, de sofrimentos financeiros, sofrimento de relacionamentos, batalhas tras batalhas. Eu considerava na minha mente quase que uma honra aquele sofrimento. E um dia Deus teve que falar comigo, dizer-me várias coisas. Entre elas o Senhor me mostrou as figuras de como Ele tinha sofrido em todas as áreas da nossa vida. Então Jesus um dia olhou para mim e me falou: eu te proíbo que você sofra. Eu te proíbo que você sofra aquilo que eu sofri em teu lugar. Você vai ter que pagar um preço, sim. Crucificar todo dia a sua carne na cruz. Someter a sua vontade pela vontade dele. Mas você não tem direito a levar sobre si suas enfermidades, quando ele já levou as enfermidades suas. Você não tem direito a levar rejeição, mágoas, quando ele já tirou isso. Ele é o Baná da sua vida. Ele é o que passou todos e farão experimentado em quebrantos e dores em seu lugar. Isso se chama substituição. Nós temos o conceito, mas não entendemos essa chave no mundo espiritual. Diga aleluia. Diga: eu me regimo nesta noite. Eu me regimo nesta noite e eu pego a chave de Baná. Não estarei mais debaixo do sofrimento. Eu aceito o preço que Jesus pagou por mim. Aleluia! Que outro filho tem? E diz também tinha Ainadab. Fale Ainadab. Esse significa irmão da generosidade. Fale, irmão de generosidade. Ok, de que estava falando aqui? Da liberalidade para repartir, para entregar. Diga: é muito bom receber, mas é melhor dar. O primeiro que nós queremos é a chave para acumular no bolso. E o primeiro que Deus nos quer ensinar é como repartir. Porque quando você dá, você vai receber. Pero se você só recebe, você morrerá. Isso se chama mar morto. É o único mar que não tem vida, porque não entrega suas águas. Esta chave é a chave para repartir e para dar a muitos outros. Sabe aonde a gente aprende no ministério as maiores chaves, os maiores secretos de triunfo no mundo espiritual? Quando a gente abre o coração na compaixão pelos povos, pelas cidades, pelas nações e vai aonde outros não vão. Porque esses lugares estão tão cheios da riqueza, da necessidade, que quando você chega e abre a boca,
Deus tem que saciar todas as necessidades do seu povo. Então Deus te desce todos os seus códigos, suas revelações, suas unções, para suprir as necessidades do povo. E há muitos filhos de Deus que não entenderam todavia o poder desta chave. E como eles não estão dando, eles não são supridos em suas próprias necessidades. Fale, há uma chave para repartir e para dar. Há muitos outros. Eu aprendi este código de muitas maneiras. Ele afeta todas as áreas, inclusive a financeira. Fale aleluia. Por quê? Porque se eu considero de toda esta chave, a chave de primogenitura te traz uma bênção tremenda financeira. A chave do filho que é da promessa te traz bênçãos, todos te traz bênçãos. Mas aqui tem um código, aí para os pastores, líderes, para todo aquele que é esperto. Quando Deus te dá uma autoridade na área financeira, você não está pensando em viver por o que você recebe, senão pelo que você dá. Eu não posso limitar meus ingressos pelo que as pessoas vão me dar a mim. Eu vou limitar minhas entradas pelo aquilo que eu vou dar. Então eu não dependo de uma pessoa que me dê os ingressos. Eu antes estou semeando de acordo com aquilo que eu vou receber. Mas vem uma segunda chave. Isso todavia não é o que eu quero explicar. É só para você entender o conceito do que é a chave de repartir. Há duas formas que você tira uma pessoa quando está numa situação de aflição financeira. Primeiro você ensina ela a semear. Se ela semeia, ela será prosperada. Isso é muito bom. Mas aqui tem outro código mais. Quando alguém está afetado financeiramente, você também pode mudar a sorte dele se você abençoa ele com dinheiro. Se você reparte ele. Não pede semente, senão você reparte. Porque quando você alcança um nível de autoridade nas finanças, tudo que você coloca dinheiro, Deus tem que abençoar. Porque a bênção que está em você tem que vir sobre aquilo. Então, quando você abençoa um altar que está quebrado em ruínas financeiras ou numa crise, e você deposita uma ofrenda, você também abre uma dimensão de prosperidade sobre aquele altar. Porque Deus diz, eu estou assinando a honra que este filho meu está abençoando esta terra. Esta é a chave deste filho, deste homem. Ele tinha o dom de repartir e dar a muitos. E nós precisamos isso na igreja. Pode dizer aleluia? Nós precisamos aquilo. Nós precisamos, irmãos, fazer reuniões onde a gente acumule muito. Mas também digamos para as pessoas, a ver, quantos aqui estão em necessidade? Aqui está, sirvam-se. Claro? Ok. Fale aleluia. Diga, eu tenho que mudar a minha mente. De receptor a repartidor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe o trabalho que vocês estão fazendo, irmão. E prospere muito mais todavia. Porque é chave aí, ok? Outro filho. E o nome dele era, ok. Como é o nome? Já estamos no 7, 8. Aimás. Ok. O filho de... Não, o 7 já falei. Ok. Eu saltei de Baná, passei a Abinadab, né? Ok. Faltei o Ben-Geber. Ok, esse é fácil. Esse é tremendo. Glória a Deus. Ben-Geber, filho do guerreiro. Toca o ombro do seu irmão e diga, você é filho do guerreiro. Aleluia. Diga, você é filho valeroso, preparado para a guerra. Aleluia. Pode fazer uma brincadeira aí para acordar? Toque o seu irmão aí e diga, debaixo dessa estrutura,
Há um varão valeroso, guerreiro. Aleluia! Isso, eu gostei desse aleluia! Aleluia! Veja aqui, a Bíblia diz: Ele não levantará a sua voz. Ele não levantará a sua voz. Pero quem era o pai dele? Jeová dos exércitos. Yahweh dos exércitos, o Senhor dos exércitos era seu pai. Aleluia. Ele tinha a estrutura esmagadora da guerra. Não levantou, não tomou uma espada, pero por o poder de sua palavra destruiu o poder das trevas. Levantou uma geração, levantou muita geração e montou o seu povo com uma estrutura de guerra para lutar contra as forças do Hades, do inferno. Aleluia. Pelo conhecimento, pela palavra revelada, ele ensinou uma nova estratégia de guerra, o que a palavra do Espírito provoca no mundo espiritual. E essa é sua estrutura. Por isso não é com espada nem com exército, é com meu Santo Espírito. Debaixo do Espírito de Deus você manifesta a sua natureza de guerra. Quando profetiza sobre Recife, quando profetiza sobre o Brasil, quando profetiza sobre sua linhagem, você está desmagando, destruindo as estruturas das trevas e assentando a autoridade de Jesus. Aleluia. Nós somos filhos da guerra, não fomos criados, aleluia, para ocupar um lugar da cadeira, um lugar na igreja. Não fomos criados, sabe de algo? Meus pés não foram criados, pastor, permisso, com licença. Não fomos criados para usar sapato, para usar calçado. A Bíblia diz de uma forma específica: vocês colocarão os seus pés. E quando fala dos pés, fala dos pés sem nada, sem cobertura, sobre escorpiões, sobre serpente, esmagarão a cabeça deles. Aleluia! Aleluia! Há um calçado maior que italiano, que o couro brasileiro. É aquele calçado do poder de Deus para destruir as forças das trevas. A Bíblia fala em código e diz ali nessa passagem que quando Jesus falou aquilo, ele disse três coisas: vocês pisarão serpentes, não, Leviatã, pisarão sobre a serpente tortuosa, voadora, a serpente do mar, das águas do sal, todo tipo de serpente, a triada grega, a triada dos tronos malditos, Zeus, Ar, Hades, inferno, Neptuno nas águas, pisarão a serpente, Leviatão, Neptuno, esmagarão o escorpião, signo de escorpio, o próprio morte, a morte, o Hades, pisarão sobre o poder de escorpio. Está falando aos gregos, pisarão sobre ele. Lucas, gregos, pisarão sobre ele. E ainda sobre a força do inimigo, adversário, Satanás. Aleluia! Você foi gerado para a batalha. Essa é tua natureza. Diga: eu tomo a chave de Ben-Geber. Eu tenho a chave da guerra. Eu tenho a chave da guerra, da batalha. Aleluia. A Bíblia diz que você não está somente tranquilo em sua casa. Também ela fala que você possuirá as portas dos seus inimigos. Aleluia. Oitava chave. Chegamos aí. Há mais. O de poderoso conselho. O filho de poderoso conselho. Fala de sabedoria, de inteligência, de entendimento. Diga: nossa guerra, ela é feita na multidão de conselho. Com sabedoria se faz a guerra. Parece que está ali na sua Bíblia isso. A Bíblia diz que o nosso adversário é um estratega. Ele não é uma pessoa emocional. Ele é um estrategista.
ele é um arquiteto, ele é um engenheiro, ele é um construtor. Pero nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos a sabedoria do Eterno para contrarrestar. Jesus veio e ele sabia cada passo que tinha que dar. Ele estava vendo lá na frente. Ele não estava vendo a peleja imediata. Imediatamente podia haver aberto sua boca. Pero ele tinha que ir para a cruz porque ele sabia que sua vitória não estava em sua vida, senão em sua morte. Ele olhou para os seus discípulos e disse: Uau, Senhor, te abençoou, adorou, se regozijou, diz a Bíblia, se alegrou, porque tu escondeste isto dos reis e entregaste esta sabedoria a crianças. Se regozijou. ¿Por quê? Porque esta é sua sabedoria. Enviarei de novo aos profetas e apóstolos. Essa é a estratégia de Deus. A mente sábia de Deus, forjando tudo. Ele sabia ainda do que aconteceria no longo da história. Mas ele cria na restauração final de todas as coisas. Diga: eu sou destinado a restituir a sabedoria de Deus na terra. Qual é essa sabedoria que fala? Qual é a sabedoria de Deus? O seu temor, sua santidade entre os homens. Esse é o princípio da sabedoria. Esse é o princípio da inteligência. Mientras Salomão temeu a Deus, diz que sua mente ficou tão acelerada que ele inventou o canal Discovery. É sério. E o Historic também. E o, qual é outro? The Planet? Não sei qual é o nome aqui no Brasil. Diz a Bíblia que as pessoas vinham de todas as nações da terra. E ele decorava com sua sabedoria sobre todas as plantas da terra. Está aí na sua Bíblia, no mesmo Rei 4, depois você lê na sua casa. Falava de todas as plantas da terra, começando das ervas rastreiras que cresciam entre os palácios, até as árvores mais excelsas de outras partes e outras nações da terra. E diz que ele dissertava e as pessoas escutavam a sabedoria dele. Que ele dissertava, de que ele ensinava? E começava a ensinar dos animais da terra, desde o mais pequeno ao mais estranho. Só Adão teve essa sabedoria. Mientras ele caminhou no temor, sua mente se abriu. E esta chave que está aqui fala dos filhos que são poderosos em conselho de sabedoria. Diga: nós precisamos nesta geração reconciliá-las com a chave do conselho da sabedoria. Ok? Consiga um aplauso para o Senhor? Dê um aplauso, irmão. Porque cada uma destas chaves, Jesus trabalhou no espírito de seus apóstolos. Ok, vamos acelerar essas últimas três para poder orar com vocês. A chave número 9 fala de Baana. Fale Baana. Como é isso? Já tínhamos anotado uma chave com esse nome. Sim? Lembram? E agora se repete a chave. Qual é o código aqui? Tá bom. E Jesus não chamou alguns apóstolos, lembra do começo? Jesus não chamou alguns apóstolos e casualmente tinham o mesmo nome? Ah, santa casualidade. Diga: não há casualidades. Só há seleção divina. Seleção divina. Não é a brasileira, por si acaso. É outro tipo de seleção. Ok. Deus selecionou especificamente a cada um desses homens. O Senhor tinha 2 Judas. Certo? A um dos Judas seguiu o Senhor, morreu em justiça, foi cortado suas pernas, sacrificado, morreu como mártir, escreveu uma epístola que diz: homem santo está no reino. O outro ficou nas trevas. Qual é a diferença de código entre um e outros?
a mesma diferença que há nos códigos proféticos de Baná. Porque Baná lembra que significa o filho da aflição. Agora, há dois tipos de filhos de aflição. O primeiro Baná é o filho da aflição, cujo pai é o que alcança a misericórdia. Porque o seu pai significa o que alcança a misericórdia. Então, há um tipo de filho da aflição que alcança a misericórdia. E o outro Baná, o seu pai é o filho que se apressura a fazer o que tem que fazer. O que se apressa, obrigado. O que se apressa a fazer o que tem que fazer. Agora tem um homem chamado Judas, que era tão íntimo de Jesus que molhava o seu pãozinho no seu prato. E ele estava ali. Veja a intimidade que tinha. Quando a Bíblia diz que Judas era o que molhava o pão em seu prato, está colocando um honor, uma distinção, porque não era que todos faziam aquilo. Porque Jesus diz, só o que toca, o que molha o seu pão no meu prato, é aquele. Ou seja, não são os 12, só havia um, que era tão achegado que podia molhar o pão. Eu viajo com estes homens por o Brasil inteiro, já nos conhecemos há alguns anos. Todavia não molhem o pão no meu prato. Glória a Deus. Tem que ter uma intimidade muito grande, praticamente de filho ao pai. Namorados, talvez, num momento de... Tem que ser muito íntimo. E Jesus diz, ele vem e molha o pãozinho, dá beijinho para aqui, beijinho para lá. Pero Jesus olha para ele, não olha para ninguém, e diz, apressure-se. Como é? Apresse-se e faça o que você tem que fazer. E Judas saiu dali e não alcançou a misericórdia, senão que ele era o segundo Baná, o que entregou e perdeu sua herança. Está entendendo ou não? Está entendendo o código? Então há uma segunda chave para você. Diga, eu sou o filho da aflição que alcança a misericórdia. Amém? Diga, esse sou eu. O filho que alcança a misericórdia. Lembra que eu falei que de todas as chaves, esta é tremenda? Porque ela fala duas vezes. Uma é que você está debaixo da misericórdia. E a outra é que você alcança continuamente a misericórdia. Diga, eu pego essa chave. Ok. Chave número 10. Josafat. Isto fala daquele que julga. Ou que o Senhor julga. De que estamos falando? Agora da justiça do Senhor. Lembra que a Bíblia fala que o fundamento do seu trono é justiça e misericórdia. Então, agora nós precisamos, ademais da misericórdia de Deus, nós precisamos da justiça de Deus. Fala ao seu irmão, você precisa da justiça de Deus. Para que você precisa da justiça? Primeiro, a justiça para os seus inimigos. Porque você não tem que julgar, mas Deus julga seus inimigos. E quando Deus decreta a justiça sobre eles, significa que Deus decreta em seu favor. Deus te favorece em seus tributos, em seu tribunal, em sua justiça. E ao mesmo tempo, quando Deus te vai julgar, porque Deus não pode ser injusto, Deus te julga na justiça da sangue de Cristo Jesus. Ou seja, a justiça de Deus para você se torna em misericórdia, pero para seus adversários se torna em juízo. Diga, preciso tomar a chave da justiça de Deus. Ok. Quando Deus mova a sua mão e seu braço seja estendido, então Deus destruirá seus inimigos. 3 dimensões da justiça de Deus: o dedo de Deus, a mão de Deus e o braço de Deus. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então o reino de Deus já chegou. Reino, justiça de Deus está chegando. Se expulsa pela mão, fala de quê? Da soberania dos 5 ministérios trabalhando em conjunto. Então, o reino de Deus chegou em maior força. Pero se move o braço de Deus, aí ninguém fica em pé.
Diga, eu preciso que Deus mova seu braço na nossa cidade, nação, amém? Aleluia. Chave número 11, Simei, famoso. Ok, deixa eu explicar isso aqui. Diga, a chave da fama. Como? Agora estamos na fama? Primeiro começamos tão humildes e agora estamos na fama. Pero há um código aqui. Sabe por quê? Porque a palavra fama fala de um nome que foi anunciado. Vou mudar. A fama fala de um nome que foi publicado, que foi marketeado. Existe essa palavra aqui? Que se usou marketing, que se publicou, que se anunciou, se expõe em grande e que todos têm conhecimento desse nome. Agora, isso é bíblico? Claro. Que foi o que veio fazer Jesus? Eu vim a publicar. A palavra que está aí, publicar, é a que dá origem na linguagem moderna a marketing, anúncio, publicidade. Estamos entendendo? Agora chegam ali, temos que ter publicidade. Claro que sim. Precisamos que alguém faça publicidade por nós. Está na Bíblia. Chegou ali e disseram, uau, isso é muito fácil, veja como eles fazem, o demônio vai embora. Chegaram aqueles dois amigos ali e disseram, vai embora, demônio. E eles disseram, nós conhecemos a Jesus. Nós sabemos quem é Paulo. Nós conhecemos o nome, um marketing, um anúncio, porque lá embaixo também chegou o nome deles. Mas vocês quem são? Nunca vi nem no jornalzinho da esquina teu nome. Não estava em nenhum lado. Está entendendo? Diga, eu preciso que o Jesus Cristo escreva meu nome nos céus e no inferno, aleluia! Que nos céus diga, este tem entrada, está seu nome escrito no livro da vida, aleluia! E que no inferno haja uma caverna que esteja vazia e que diga, deste lugar fugiu um homem debaixo da sangue de Jesus, seu nome é, fale seu nome, aleluia! Aleluia! Uau! Nós precisamos desta unção, irmãos. A igreja, não, que ninguém sabe de nós. E como se vão converter? Precisamos que, assim como Abraão, o Deus de Abraão, Deus está publicando o seu nome. O Deus de Isaac está publicando o seu nome. O Deus de Jacó está publicando o seu nome. E o seu Deus, aleluia, Deus te dá um nome de autoridade, de domínio sobre as forças das trevas. Por isso Deus, quando tinha, era chamado de Yahweh, de Jeová Jireh, chama de tantos nomes. Pero príncipe admirável, em linguagem em grego, em hebraico, todos tantos nomes tinha, pero diz, e colocou a ele um nome sobre todo nome, um nome de excelente. Você expulsa demônio no nome de Jesus, na autoridade desse nome, aleluia. E que tem que ver isso? Só fecho aí. Que tem que ver o nome? Que seu nome tenha fama. Que na verdade seu nome é famoso quando tem o nome dele aderido ao céu. Você não entendeu? Quando o seu nome está aderido ao nome de Jesus, então você tem autoridade no mundo espiritual. É uma chave tremenda, aleluia, que te abre as portas do céu e da terra. Quem é este? Este é um filho de Deus redimido, comprado por seu sangue, aleluia, tem entrada, tem ingresso. Nós precisamos que nosso nome seja conhecido no mundo espiritual. Todo o tempo. 12ª chave. Antes que eu ore por vocês. Fala a chave de Geber de novo. Pero este não é o Geber filho. É o Geber pai.
Você não se preocupe pelos nomes. Porque ainda que você tenha um nome estranho e diferente, Deus pode mudar o seu nome no novo nome. Você diga, pero o que acontece se eu tenho um nome estranho? Deus pode mudar o seu nome. Você viu que Jesus, os nomes eram importantes. Por isso Jesus chega e alguns tiveram que trocar o nome deles. Não, a ti te estão chamando. Como te chamam você? Não, esse não é teu nome. Será chamado Pedra. Porque eu sou a rocha e você é a pedrinha. Pero tem a minha essência, a minha natureza. Os outros eram filhos de... Não. Vocês são filhos do trovão. Deus pode mudar o teu nome. Isso fala de uma mudança de sorte da sua natureza. Amém? Quem era Ben-Shemer? Já vimos que é o filho da guerra. Pero de que fala a filha desta guerra? Do guerreiro. Este é o pai dessa geração. E ele possuiu na guerra um lugar muito especial. Aí onde adquiriu a valentia do seu nome. Diz que na antiguidade haviam 60 cidades. Está no livro de Josué. 60 cidades que haviam sido construídas por Og, rei de Basã. Quantos escutaram falar nesse nome? Um dos gigantes, mais grande que Goliate. Esse homem tinha 60 cidades, irmãos. Escute isto, vamos fechar. 60 cidades. Como eram essas cidades? Eram cidades de gigantes, com altas muralhas, cidades fortificadas e com celeiros muito grandes e muitas riquezas. Diz a Bíblia que suas cidades tinham cerrolhos de bronze e portões de ferro, que é a última tecnologia para a proteção. E Ben-Shemer entrou, invadiu essas cidades, conquistou essas cidades e as usou como armazéns, depósitos de provisionamento para toda a nação de Israel. Não sei se você entendeu do que eu estou falando. De que esta unção não é só para a guerra, para você ser livrado, senão de uma verdadeira guerra, a guerra mais madura. Não é que nós conseguimos vitória para nós, é que nós transformamos os lugares que antes eram do inimigo em celeiros de provisão para Deus e para o reino de Deus. Possuir comunicação, possuir lugares físicos, possuir instituições, possuir sistemas, empresas, universidades e quantas coisas mais que são verdadeiras fortalezas de resistência para o reino de Deus e transformar esse lugar num celeiro de aprovisionamento para o reino de Deus, em lugares de treinamento, lugares de provisão, de abundância. Aleluia! A maior guerra não é a da sua vitória, é aquela que você conquista um botim, um tributo, um triunfo, uma premiação, um recurso para todo o povo e para toda a nação. Aleluia! Davi foi um rei guerreiro, irmã. Colocou os limites, conquistou a cidade, mas durou uma geração. Vem Jesus, não usa espada, mas traz o ensino, modificou todas as gerações. Diga, nós precisamos destas chaves. Coloque-se em pé no nome de Jesus.